a palavra. Amém, irmão Walker? Amém, minha irmã. Tudo bem? Tudo bem, Deus seja contigo. Com o irmão a palavra. Obrigado. Deus abençoe a todos. Um feliz sábado a todos. Que a graça de Jesus possa superabundar na vida de todos. Bem, queridos, nós vamos estudar aqui um assunto que é muito importante. Este evento é lamentavelmente mal entendido, erroneamente interpretado por quase toda a cristandade. Através do estudo deste assunto, nós poderemos entender os acontecimentos que terão lugar no milênio. A doutrina do milênio faz parte dos eventos finais ou da grande série escatológica para os últimos dias. E aqui no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar aí a partir do capítulo 20, versículo 1 até o 15, vamos encontrar uma excelente descrição bíblica do milênio. Então, eu peço que depois vocês possam considerar o capítulo 20 do Apocalipse, dos versículos 1 até o 15, e estudarem e reestudarem, e analisarem texto por texto, analisando carinhosamente esses versículos. Nós temos disponível um livro chamado Profecias do Apocalipse. Este livro pode auxiliar na compreensão correta do assunto do milênio. Então, eu convido vocês também a fazerem a aquisição desse material. Eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos adquirir nossas literaturas. E nós temos aí o livro do Apocalipse, temos do Daniel, que são livros proféticos muito bons, excelentes, do Uriah Smith. Existem outros livros também, como do Roy Anderson, e de outros personagens aí, outros estudiosos que podem ajudar. Existem também livros do nosso, também como do Alfredo Carlos Saz, que vai comentar sobre o milênio, sobre os assuntos escatológicos. Existem também apostilas preparadas sobre os eventos finais. Esses materiais são excelentes para podermos ter uma compreensão mais aguda, termos uma compreensão melhor do assunto proposto. Hoje nós vamos abordar alguns eventos, assim, ali antes do milênio, durante o milênio, após o milênio, para enriquecermos o assunto e alcançarmos uma melhor compreensão, uma melhor fixação deste assunto, tá bom? Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. E aí, depois, se tiver alguma pergunta, vocês podem nos confrontar ou podem nos pedir algum auxílio, fazer alguma pergunta, tá ok? Se tiver alguma dúvida, tá? Esse é um assunto que exige mais de 1 hora de estudo, pelo menos o ideal seria umas 2 horas, para ficar bem razoável, mas nós vamos aqui resumidamente passar ele conforme o tempo que temos, tá legal? Tem um outro detalhe na Bíblia Luz, é uma Bíblia nossa, ela também vem um estudo sobre o milênio. Então, eu acredito que muitas pessoas têm essa Bíblia, a Bíblia Luz, tá? Eu estou até com ela aqui, e é um estudo muito bom. É resumido, mas é um estudo muito bom, e ele é suficiente para compreendermos este assunto. Tá legal? Então, vamos aí adiante. No capítulo 20 do Apocalipse, nós encontramos versículo 1 em diante. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo,
onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos, e foi dado poder de julgar aos que neles se assentaram. Vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na besta, na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, nós vamos parar um pouquinho por aqui, depois nós vamos prosseguir. Porque nós temos que apresentar aqui a parte, os acontecimentos. Mas aqui nós já deu para nós considerarmos muitas coisas. Eu percebi que existem muitos eventos ali no início do milênio, durante o milênio e pós o milênio. Então, após os eventos que inaugura, na verdade, o milênio, o primeiro é a volta de Jesus, né? No final da 7ª praga, Jesus vem, e aí acontece ali um grande terremoto, há uma ressurreição. Nessa ressurreição, ressuscitam apenas os justos, ok? Então, vamos deixar bem claro. No início da 7ª praga, acontece uma ressurreição, que é chamada ressurreição parcial ou especial. Essa ressurreição acontece na 7ª praga pela voz de Deus. Parte dos 144.000 que morreram, de 1844 até a volta de Cristo, eles ressuscitarão para se juntar com a parte dos 144.000. Mas, nessa ressurreição, ressuscitam justos e injustos, porque eles têm que olhar Cristo para que contemplem aquele que eles rejeitaram. Então, beleza. No final da 7ª praga, acontece a volta de Jesus, e só os justos que despertam, tá bom? Somente os justos que são ressuscitados. Então, chama-se esta de primeira ressurreição geral. Ela é geral porque é de todos os tempos, desde Adão até os nossos dias, despertam as pessoas, aqueles que foram justos, aqueles que foram fiéis. Por isso é chamada primeira ressurreição geral. Então, eu vou sempre dar uma recapitulada para o entendimento ficar bem fixado, tá legal? Então, vai acontecer uma transformação, os salvos serão transformados. Aqueles que despertam, aqueles que são ressuscitados, eles já ressuscitam glorificados, já ressuscitam glorificados. Agora, os que estavam vivos, eles serão transformados no abrir e fechar de olhos, ok? No fechar e abrir de olhos. E os ímpios, nessa ocasião, eles serão todos mortos. E, segundo a palavra de Deus, a terra ficará desolada e vazia. Mas aqui fala também que o inimigo ele vai ser preso. O texto diz que vi do céu desceu um anjo que tinha grande poder, né? Ele tinha uma chave do abismo, ele tinha uma grande corrente na mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é Satanás. Então, veja bem, como funciona essa prisão? A prisão de Satanás não é essa corrente aqui, é tudo no sentido... O Apocalipse, ele é um livro muito legal, ele é um livro profético, e muitas coisas são literais e muitas coisas são simbólicas. Então, quando diz que esse anjo, ele tem essa cadeia, ele tem essa chave, ele tem essa corrente na mão e prende o inimigo, prende o dragão, a antiga serpente, que é Satanás,
Ali é por uma cadeia de circunstâncias. Porque percebam que os ímpios morreram e a terra ficou desolada e vazia. Os salvos são transformados e são levados, são arrebatados para o céu. Então não haverá ninguém para que o inimigo possa aqui tentar. Então ele ficará de um lado para o outro e não haverá ninguém a quem ele tente. Então isso vai ser algo muito ruim para ele. Vai ser um tormento, uma prisão muito drástica para ele e para os seus anjos, porque a terra ficará desolada e vazia. E o profeta Jeremias, no capítulo 4, ele já trouxe essa visão que a terra seria destruída, que a terra ficaria desolada e ficaria vazia também, tá bom? Então, temos esses detalhes. Vamos recapitular? Vai acontecer no início do milênio, os eventos que inauguram o milênio, a volta de Jesus, os santos são ressuscitados, os salvos são transformados, os santos são levados para o céu, os ímpios vivos são destruídos e Satanás é preso por uma cadeia de circunstâncias. Perfeito, irmãos? Beleza, eu acho que dá para a gente prosseguir aqui com a leitura do versículo 6 em diante. Depois a gente dá outra recapitulada. No versículo 6, nós encontramos uma bem-aventurança. Diz que bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, nós já podemos até dar uma breve explicação aqui deste versículo, né? Bem-aventurado, feliz e santo é o que participa da primeira ressurreição. Então, nós já vimos que essa primeira ressurreição que a Bíblia menciona aqui é a geral. É aquela que ressuscitam só os justos, só aqueles que se arrependeram e foram achados fiéis, são chamados de santos, tá certo? Então essas pessoas são felizes, são alegres, porque agora vão ser trasladadas, elas morarão com Cristo durante 1000 anos. Um detalhe que eu queria frisar aqui, irmãos, é que no desenrolar deste assunto, muitas igrejas, muitos estudiosos caem no percurso, nesse trajeto aqui deste evento escatológico e compreendem erroneamente, até eu falei no início. Muitos acham que esse milênio será aqui na Terra, mas a Bíblia é muito clara que esse milênio será no céu. A Bíblia diz que esta terra ficará queimando, esta terra será renovada, ela será transformada, assim como os salvos também serão transformados. E assim como os ímpios morrerão, a terra ficará desolada, ficará vazia, tá certo? Vamos deixar bem claro este princípio, esse aspecto, porque há muitas compreensões errôneas. Felizmente, esse é um assunto que para o povo do advento, ele é bem compreendido, tá? É um assunto bem compreendido pelo povo do advento. Portanto, nós vamos aqui dar uma pincelada e espero que todos possam compreender bem esse assunto. Muito bem, irmãos, vamos explicar aqui que entre a primeira e a segunda ressurreição, nós vamos ter aí 1000 anos, 1000 anos de paz para os que se salvaram, 1000 anos de trevas aí para o inimigo das almas e para os seus anjos. E para os ímpios, eles vão estar dormindo quando despertarem para a segunda ressurreição, nós sabemos que eles serão aniquilados, serão destruídos. Muito bem, vamos prosseguir no versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, chamada Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Eles subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos
e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que as enganava, foi lançado ao lago de fogo e enxofre. E onde estão a besta e o falso profeta? Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Bem, aqui nós já estamos entrando em outro patamar, né? Eu quero, antes de explicar esses versículos, a partir do 7, trazer aqui um texto do Grande Conflito, que ele é muito legal. Diz que por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus, e a terra esvaziada de seus moradores. Amém, né? É um amém. Um amém bem maravilhoso, porque os ímpios terão de ser destruídos, os santos terão de ser salvos, terão de ser levados para Cristo, para o céu. E aí aqui está no Grande Conflito, neste livro aqui, 657. Aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos. Restrito à terra, não terá acesso a outros mundos para tentar e molestar os que jamais caíram. Então, aqui, explicando aquele verso, esse aqui já está no Grande Conflito 659. Então, completando a explicação sobre o verso que falou da prisão de Satanás, então, ele ficará aqui sem acesso, restrito à terra, não terá acesso a outros mundos, não poderá tentar, não poderá molestar aqueles que jamais caíram, e muito menos não haverá ninguém para que ele possa perturbar aqui. Na página 660 do Grande Conflito, diz que durante 1000 anos, Satanás vagueará de um lugar para outro, na terra desolada, para contemplar os resultados de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante este tempo, os seus sofrimentos serão intensos. Então, este é um texto que eu achei muito interessante, porque ele sofrerá muito. O sofrimento dele será intenso. E ele ficará vagueando aí de um lugar para outro, perdido, sem ninguém para ele tentar. A coisa que ele sabe mais fazer é perturbar as pessoas. Agora não haverá ninguém para que ele tente. Ainda no livro 660 do Grande Conflito, tem outro aspecto importante. Durante os 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreições, ocorre o julgamento dos ímpios. E aí nós entramos na outra parte de outra explicação aqui, né? Porque entra aqui na parte do juízo final. Então vimos que entre a primeira e a segunda ressurreições ocorre o julgamento dos ímpios. Mas será que nós julgaremos os ímpios realmente? Ou eles já estão julgados? Então é uma etapa do julgamento. Na verdade, eles estão julgados, podemos assim dizer. Mas o julgamento ele precisa ser oficializado. E é por isso que nós estaremos lá, para nós confirmarmos esse julgamento. As coisas que estão anotadas nos livros de registros, elas precisam ser analisadas. E nós analisaremos, faremos parte desse julgamento. Não é que nós iremos julgar se ele vai ser, se ele foi incriminado por uma coisa ou por outra. Ele já está julgado pelos atos que ele fez. Mas é apenas uma confirmação desse julgamento. Tá bom? Então, é como se algum parente, de repente, nosso, não se salvasse. E você pensasse que ele se salvaria. Ao chegar lá, você não o verá. Então, você dirá, como assim? Fulano de tal não está aqui. Então, vai ser mostrado para você, no livro, as coisas que este cidadão fez. E aí você dirá com toda a força, com todo vigor, que Deus é justo, que Deus é santo, que ele não erra, e que o julgamento que ele fez para com aquela pessoa foi correto. Então, para isso haverá este julgamento. E nós somos privilegiados para fazermos este trabalho. Está escrito que em união com Cristo, julgam os ímpios, comparando seus atos com o código. Qual é o código? A Escritura Sagrada.
e decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer, segundo suas obras, e registrada em frente ao seu nome no livro da morte. Então, meus queridos, aparecerá lá no livro, neste livro da morte, o nome dessas pessoas que se perderam. E conforme os atos que elas fizeram, elas poderão passar pouco tempo ou muito tempo sendo queimadas. O registro, ele não mente. Está escrito no Grande Conflito que, como uma chapa fotográfica, os anjos estão anotando tudo. Então, não haverá ninguém que possa dizer o contrário do que está escrito neste livro. Muito bem. Então, pegando os versículos 7 em diante, quando Jesus voltar, haverá a segunda grande ressurreição geral. A cidade santa descerá do céu, no Monte das Oliveiras, e então os ímpios ressuscitarão. E tem um texto que eu gostaria de lê-lo, não sei se vai estar aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Só um momentinho, ver se eu acho aqui esse texto, que é um texto que me chamou bem a atenção. Se eu não achar aqui, eu vou parafraseá-lo. É um texto que fala... Deixa eu ver aqui... Um momentinho... Aqui. Descendo do céu, a nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com seu povo e anjos entram na cidade, na santa cidade. Agora Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia. O inimigo ele estava triste, desolado, sem ninguém para ele perturbar. Mas a partir do momento em que os 1000 anos termina, que Cristo volta novamente à terra com os santos, e aí que os ímpios ressuscitam, diz que eles ressuscitam da mesma forma que eles morreram. Eles trazem em seus semblantes, os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Os justos, eles estavam revestidos agora, eles são da imortalidade, eles receberam o toque da imortalidade, da imortal juventude, da beleza, conforme está escrito no Grande Conflito, página 662, e diz que há um grande contraste, porque os justos, eles ressuscitam e os seus rostos brilham de juventude, aparece beleza, mas os ímpios é doença. Então, meus irmãos, eu acho que vale a pena nós fazermos a nossa parte, nos esforçarmos para sermos encontrados entre os santos, entre os salvos, entre aqueles que o Senhor levará para o céu. Ainda diz aqui, olha, agora Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia. Arregimentará sob sua bandeira todos os exércitos dos perdidos. Propõe-se guiá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da cidade de Deus. Então diz que há reis e generais que venceram nações, homens valentes que nunca perderam batalha, guerreiros orgulhosos, ambiciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos. Na morte não experimentaram mudança alguma. Ao subirem da sepultura, retomam o fio de seus pensamentos exatamente onde ele cessou. São movidos pelo mesmo desejo de vencer que os governava quando tombaram. E agora Satanás, ele fala, olha, eu ressuscitei vocês. Nós temos que tomar, nosso exército é mais poderoso, nós temos como
como vencer eles, temos como tomar essa santa cidade, essa cidade vai ser nossa. E ali diz que os maiores generais estarão ali à frente dessa batalha. Ali estará Alexandre o Grande, aquele que conquistou o mundo em pouco tempo, aquele que morreu vítima de glutonaria. Ali também estará Napoleão Bonaparte, um grande general, temido por muitos. Ali também estará Hitler e tantos outros que eram o terror para muitas nações. Diz a Pena Esperada que ali também estará o Nero, e ele é chamado de monstro, aquele monstro de crueldade e vício, contemplando a alegria e exaltação daqueles que torturara, em cujas aflições extremas encontrara deleite satânico. E fala que ali também a sua mãe estará para testemunhar o resultado de sua própria obra, daquele homem que ela não conseguiu domar, que ela não conseguiu mudar os maus traços de caráter que agora estavam em seu filho. Então, queridos, eles partirão para a última peleja. Mas diz aqui que próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, próximo do trono de Deus, mas que arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador, com devoção profunda, com devoção intensa. Em seguida estão os que aperfeiçoaram um caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus, quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires de sua fé. E além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Terminou a sua luta, a vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram o prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é o símbolo do seu triunfo. As vestes brancas, o emblema de imaculada justiça de Cristo, a qual agora possuem. Maravilha, irmãos. Aqui está traçando, aqui falando sobre a grande multidão. E também sobre alguns, aqueles que foram aqueles mais próximos do inimigo das almas, aqueles que estiveram com ele, mas se arrependeram. Esses estarão mais próximos aí do trono de Jesus. Bem, meus irmãos, completando aqui versículos 11 em diante, falando do juízo final, e completando isso que eu acabei de falar, vi também um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Olha que interessante, irmãos. É importante nós analisarmos aqui, fazermos uma recapitulação sobre os acontecimentos do início do milênio. A volta de Jesus, os santos que são ressuscitados, só os justos. Os santos vivos são transformados, os santos são levados para o céu, os ímpios vivos são destruídos, Satanás será preso por uma cadeia de circunstância, ok? Agora nós vamos ver que nesse período de 1000 anos, santos reinam, os santos vão reinar com Cristo durante esse milênio. Esses 1000 anos, ele está entre a primeira e a segunda ressurreição. A terra ficará desolada, Satanás será preso, e ele será preso por uma cadeia de circunstâncias, porque ele não poderá tentar ninguém, ok? Agora, quando Cristo desce com a cidade santa, no Monte das Oliveiras, essa terra que já foi purificada,
Então, Cristo desce, a Nova Jerusalém também desce, os ímpios, eles são ressuscitados, Satanás agora será solto, conforme disse ali a palavra de Deus, ele será solto da prisão por um pouco de tempo, está no versículo 7, e aí ele será solto e vai tentar tomar a cidade. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 8 do capítulo 20, que ele sairá a enganar as nações, Gog e Magog, que são representadas pelos ímpios, por todos aqueles que se perderam. É uma grande multidão. E aí haverá a destruição eterna dos ímpios e de Satanás. E aí, queridos, após a segunda ressurreição, que é a dos ímpios, somente os ímpios que ressuscitam nessa segunda ressurreição geral, após essa segunda ressurreição, aí haverá o início da eternidade. Que maravilha, né? Aí nós vamos dizer, queridos, como foi fácil. Aí não teremos mais medo. Na verdade, dentro desses 1000 anos, nós já recebemos o toque da imortalidade, não morreremos mais, já estaremos ali com 1000 anos com Cristo. Vale lembrar, irmãos, que para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia, porque Deus não é como o homem. Nós ficamos marcando os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas. Deus é atemporal, não existe tempo para Deus. Então, para ele, um dia ou 1000 anos é como se fosse a mesma coisa, mas para o homem, sim. E é por isso que, segundo a Bíblia, o salário do pecado é a morte, e enquanto Jesus não voltar, o pecado, ele colaborou muito para que morrêssemos. Então, enquanto Jesus não voltar, nós vamos tombando, nós vamos morrendo. Porém, os justos, eles têm algo que os ímpios não têm, que é a esperança. Nós temos confiança, nós temos a esperança da salvação. Nós cremos na ressurreição, nós que conhecemos sobre os 144 mil, sobre o sábado, vamos ressuscitar na ressurreição especial, que acontece no início da 7ª praga. É importante lembrarmos disto. Aqueles que farão parte da grande multidão, ou aqueles que não entenderam sobre o sábado, entre eles Guilherme Miller e outros, e aqueles que desde Adão foram fiéis a Deus, mas que morreram, esses ressuscitarão no final da 7ª praga, na trombeta de Cristo. Haverá um grande terremoto, e somente os justos ressuscitarão. Aí damos início ao tempo, ou seja, ao milênio, tá bom? A esta série de acontecimentos, tá bom? Então, eu espero que Deus abençoe a todos e que estes momentos que passamos aqui possa somar no conhecimento dos irmãos, principalmente daqueles que ainda não são membros, que possam fazer uma decisão mais breve do que nunca. Não espere você ficar santo. Não existe ninguém santo. Santo é só Jesus. Nós estamos em um processo de santificação. Então, se você esperar, achar que só quando você estiver totalmente certo, você nunca vai chegar nessa situação. Porque sempre, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, mais distantes pareceremos estar. Mais erros veremos em nós. Portanto, o que o apóstolo Paulo falou sobre já estar crucificado com Cristo é uma necessidade nossa. Crucificarmos todos os dias o nosso eu. E Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meus irmãos, eu vou fazer novamente uma breve recapitulação e aí nós já finalizaremos, tá bom? O início do milênio é marcado pela vinda de Jesus, a ressurreição dos santos, a transformação dos santos vivos, porque os que ressuscitaram já ressuscitam transformados, correto?
Esses santos são levados ao céu, nessa viagem que está lá no Primeiros Escritos, viagem de 7 dias. Os ímpios vivos são destruídos, Satanás é preso. Tudo isso aqui acontece logo após a primeira ressurreição, ou logo após a vinda de Cristo. Agora vamos ter 1000 anos, e quando acabar esses 1000 anos, Cristo desce no Monte das Oliveiras, com ele desce a Nova Jerusalém, com os santos. Os ímpios são ressuscitados, acontece a segunda ressurreição geral. Satanás é solto e tenta tomar a cidade, a santa cidade, e haverá a destruição eterna dos ímpios e também de Satanás. E aí acontecerá o início da eternidade. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém.